Boa noite, pessoal. Mais um CondoCase toda quinta-feira, às 7 horas da noite, falando de engenharia condominial. Muito obrigado para vocês que estão aí nos assistindo. Comentem, curtam e compartilhem que está começando o CondoCase, pessoal. E hoje nós temos um convidado especial, o engenheiro Davi Fratel, o cara top, um mago da engenharia civil. Falou para mim dos currículos invejável, o cara que sabe muito, está envolvido e vai dar várias dicas de uma discussão que teve num grupo ali interessante sobre a BNT, sobre normas regulamentadoras, sobre lei, bem interessante, e vocês têm que perguntar, tá? Porque esse cara manja muito. Obrigado aí por ter vindo, tá, cara? Obrigado eu sei que você é um cara ocupado e ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado mesmo, uma honra aí estar com você, com a gente aí, tá bom? Edson, é um prazer estar aqui com você. Sérgio também, muito obrigado. E estou aí para colaborar no que vocês precisarem. Eu sou Davi Fratel, eu sou engenheiro civil, já milito na engenharia desde 1983, como estava falando aqui contigo há Quando eu pouco. nasci. Pelo amor de Deus. Tá certo? Eu sou professor universitário, pós-graduação, sou coordenador do Instituto Mauá de Tecnologia e sou diretor executivo de uma grande incorporadora aqui de São Paulo, do Brasil, e entrego 40 prédios, quase 6 mil unidades por ano, né, para síndicos como você. Não tão experientes quanto você, mas... Que legal. E ao meu lado está o Sérgio, né, síndico profissional, conhecedor, sempre buscando conhecimento, adora tecnologia. Obrigado também por ter vindo aí, que está fazendo parte dessa bancada aí. Agradeço a presença, obrigado pelo convite. É um prazer, eu adoro conversar com pessoas especialistas que têm o conhecimento, que divulgam o conhecimento. Eu sou um ávido buscador de conhecimento. Legal, legal. E galera, nada disso seria possível sem os nossos apoiadores. E sabe, Sérgio, quando você chega na sexta-feira depois de trabalhar, você como síndico, você quer descansar, quer abrir aquele vinho, aí você liga o WhatsApp, todo mundo falando que não tem água para tomar banho, que parou a água. A bomba d'água. Pois é, cara, a Adtronic resolveu esse problema. Pois é, a Adtronic é uma empresa de engenharia especializada em painéis elétricos de bomba. Ela comuta as bombas eletronicamente, através de celular, através de... Volta, corta. Desculpa, pessoal. A Adtronic, pessoal, é uma empresa de engenharia voltada para painéis elétricos de bomba. Ela deixa suas bombas inteligentes. Ela consegue comutar a sua bomba remotamente. Caso tenha alguma falha, falta de energia ou uma bomba falha, ela eletronicamente conversa uma com a outra, fazendo o serviço de que uma encontra a outra ficar paralisada. Ou seja, síndico, você não tem que mais ligar para a empresa, ligar para o zelador e ficar naquela correria. E a Adtronic está dando um desconto, ela vai lá e faz um laudo, dá uma analisada no seu painel elétrico, da sua bomba, e verifica se está dentro da norma, se está ok. E se tiver tudo ok, ela entrega esse laudo. O outro apoiador também é a ProSecurity, uma empresa voltada para segurança patrimonial e também serviços gerais, galera. É isso aí. Dito isso, né, vamos falar um pouco de engenharia civil, engenharia condominial, na parte de manutenção, preservação, né, com o Davi. O Davi, vamos lá. Primeira pergunta, assim, é uma coisa que a gente sempre fala sobre manutenção na parte de condomínio, na parte de prédio. Você que tem essa experiência de entrega os edifícios, né? Os edifícios cada vez estão devido à melhoria contínua, cada vez utilizando menos materiais para ter uma margem maior, até porque a matéria-prima cada vez ficando mais cara. E o que você tem a dizer para a galera sobre a manutenção, um resumo ali, né? Olha, manutenção é uma coisa essencial. Não existe vida útil, não existe desempenho de sistema construtivo se não houver manutenção predial. Isso os síndicos precisam incorporar, né? A necessidade de se fazer um planejamento de manutenção, a necessidade de se fazer um orçamento de manutenção a médio e longo prazo para que isso seja executado. Então, hoje, a manutenção, seja ela predial, né? A parte preventiva, vamos chamar assim, como a parte corretiva, é fundamental que seja feita. Então, é isso que eu tenho a dizer sobre manutenção. É um dos assuntos mais importantes aí na gestão condominial. Eu queria começar... Manda. Davi, eu sou leigo em engenharia, porém,
Ah, sei. Porém, me parece que as normas elas evoluem com o tempo. Sim. Deve ter uma frequência de evolução de normas. Os condomínios mais antigos, eles têm uma certa dificuldade em se adequar na mesma velocidade que as normas pedem. A minha pergunta é, qual é o conselho que você dá quando o síndico pega um condomínio de 40 anos, onde a norma não era tão exigente, corrimãos eram um modelo, as portarias não tinham banheiro, não tinha... acessibilidade, né? Aqueles ganchos que tem na laje, as escadas não tinham guarda-corpo, enfim. E a norma mudou muito nesses últimos anos e me parece que ela vai mudar muito ainda. E os síndicos eles encontram muita dificuldade em aprovar orçamentos, em aprovar projetos. E muitas vezes os moradores não entendem a necessidade de se adequar às novas normas, especialmente para documentação, AVCB, seguro. O que você pode nos orientar como síndicos, como a gente mantém o condomínio o mais próximo possível das normas vigentes atuais? Sérgio, uma excelente pergunta, né? A primeira coisa que você tem que fazer, vamos supor esse condomínio aí de 40 anos que você acabou de citar, né? A primeira coisa que você tem que fazer é contratar um profissional especializado, um engenheiro civil, por exemplo, que possa fazer um levantamento completo das necessidades do condomínio. O síndico não pode esquecer que ele é responsável, né? Ele tem uma responsabilidade civil sobre aquele prédio. Então, tudo que acontecer, tá certo? Pode pegar ele na física. Então, ele contrata um profissional especializado. Esse profissional faz uma due diligence, ou seja, faz uma auditoria em todo o condomínio, levanta todas as necessidades para que o condomínio tenha as coisas que são adequáveis à norma. Existem coisas que não precisa adequar à norma, né? Outras, sim. Outros pontos, sim. Questões, por exemplo, de segurança, de corpo de bombeiros. Isso é uma questão primordial. Questões ligadas, por exemplo, a painéis elétricos, quadros elétricos, como você falou há pouco, é fundamental. Diagramas, né? Diagramas e o próprio um disjuntor mais competente, um disjuntor que funcione, né, que desarme sozinho, que às vezes o disjuntor antigamente não fazia isso, né? Uma chave faca que não existe mais, né? Então, esse tipo de coisa é preciso que haja um laudo. O especialista ele vai listar por ordem de prioridade as coisas que são mais importantes do ponto de vista, principalmente, a segurança e estabilidade da edificação e, ponto número 2, acessibilidade, né? Para depois ele colocar preços estimativos em cima daquilo e o síndico leva em assembleia. E aí se faz um plano de médio e longo prazo para tentar atender a todos aqueles quesitos. Agora, evidentemente que fica no morador, no proprietário, a faculdade de querer fazer aquilo ou não. Mas o síndico, naquele momento, cumpriu o seu papel. Qual foi o papel do síndico? Alertar as necessidades, dizer quanto custa, o que é prioridade e, se não for feito aquilo, quais são as consequências. Tá? Então, eu diria isso para o síndico que tem dificuldade ao enfrentar uma assembleia que as pessoas não entendem esse tipo de linguagem. Né? E aí, eu colocaria uma segunda questão. Você afirmou que nem tudo dessa lista é prioridade. E me parece que o engenheiro civil ele é como qualquer ser humano. Me parece que se eu pegar 2 engenheiros civis, talvez eles não concordem o que é prioridade e o que não é. Aí, e se eu tiver um morador ou um conselheiro? Muitas vezes, síndico é um cargo político, a gente sabe. Síndico é muito mais político. A oposição especializada. Síndico é um cargo político. E aí, aquele conselheiro ou aquele pretendente ao cargo de síndico, ele quer montar uma chapa de oposição e ele traz um engenheiro para contradizer. Percebe onde eu quero chegar? E aí, como é que a gente se cerca de seguranças para saber qual é o caminho que o síndico precisa trilhar para saber, não, esse engenheiro aqui... É bom, é um bom profissional. É um bom profissional. Como escolher um bom profissional? Como eu sei que aquele engenheiro que está ali só para contradizer o primeiro engenheiro, ele não está ali só de fanfarronice? Eu consigo fiscalizar isso? Olha, você consegue se você também levar o seu.
Você leva o seu, de sua confiança, né? E cria um debate técnico igual, né? Equalizado, alinhado. Porque se você não é da área de construção civil, se você não é engenheiro civil, né? Se você não é arquiteto, engenheiro mecânico ou coisas afins, e vai discutir com outro lado, vamos chamar assim, que tem uma pessoa que tem uma certa especialização na área, você precisa entrar no debate igual. Eu não entraria num debate jurídico com um advogado se eu não tivesse um advogado do meu lado, né? Não é minha área. Então fica muito difícil de você se cercar, saber se aquele engenheiro tem ou não competência, né? A competência é uma coisa muito subjetiva. Você às vezes não conhece nem a vida pregressa dessa pessoa, né? Para saber se de fato tem experiência, não tem experiência, etc. Então, para que o debate seja igual, você leva o seu técnico e a pessoa que está do outro lado leva o seu para debater. Mas eu te digo uma coisa, voltando ao assunto de normas técnicas, quando você tiver dúvidas, consulte a norma. Existe norma técnica editada pela ABNT para absolutamente tudo na construção civil. Então, as normas técnicas existem. Outra coisa muito importante é a legislação de Corpo de Bombeiros, né? Que fala sobre gradis, fala sobre acessibilidade, que fala sobre iluminação, fala sobre para-raios, uma série de detalhes importantíssimos para a vida condominial. Fala sobre instalações elétricas, fala sobre inspeções em instalações elétricas, né? Vou dar outro exemplo para você. Existe uma norma, a ABNT 16747, que foi editada no ano 2020, em plena pandemia, que fala sobre inspeção predial, né? Então, essa norma que fala de inspeção predial coloca, entre aspas, a obrigatoriedade, né? Depois eu lhe digo por que, entre aspas, né? Do condomínio fazer as inspeções prediais periódicas através de um profissional habilitado que tenha CREA, que tenha CAL, eu estou falando no sentido de arquitetura, para que ele possa levantar periodicamente o que é que o síndico tem que se preocupar em fazer, ou o que ele deixou de fazer, inclusive olhar a documentação, né? Então já existe uma norma técnica para isso, para inspecionar. Existe norma técnica para manutenção predial, tá certo? Existe norma técnica para fazer manual de uso e operação do imóvel, que diz como você deve fazer os manuais do proprietário, os manuais do síndico. O manual do síndico tem que ser completo para que o síndico tenha toda a orientação que ele precisa, né, ao longo da sua vida ali enquanto ele estiver síndico. Tá? Perfeito. E até eu vou complementar, né? Eu acho que quando for chamar um profissional, além de todas as normas, verifica se o cara está cadastrado nos órgãos competentes, vai lá no CREA, o CREA tem uma parte do CREA bem amigável e fácil para verificar se esse cara está devidamente cadastrado, se ele tem uma empresa na área de engenharia, se ele de fato é um engenheiro civil, porque eu como engenheiro mecânico eu não posso dar pitaco, né? Por mais que eu trabalhe a minha vida toda né? Exemplo, vamos supor que eu trabalho muitos anos com engenheiro civil. Eu sou engenheiro mecânico, não posso. Então é importante você. E pede para ver o relatório dele. Eu posso ver um relatório, eu posso ver como que os seus modos operantes. Eu acho que vale a pena você investigar um pouco e nunca comparar apenas por preço. Né, Davi? Acho que é uma boa. Sim, claro. Agora, ter CREA, ter registro no CREA não significa que o profissional seja competente. Tá? Então tem que ter muito, muito cuidado com esse tipo de coisa. Tá bom? Porque apesar da norma técnica não ser lei, não é lei a norma técnica, mas ela tem força de lei. Né? Por que ela tem força de lei? Porque ela é amparada no Código de Defesa do Consumidor. Se você entrar no Código de Defesa do Consumidor, você vai ver lá, ó, todos os produtos que forem fornecidos, né, precisam seguir as normas técnicas. Na falta de normas técnicas, a XYZ, seguir as normas da ABNT. Então, nesse momento, a lei de defesa do consumidor transformou a norma técnica, tá certo, num instrumento como se fosse lei. A partir do momento em que você tem o Estatuto do Corpo de Bombeiro, o Decreto do Corpo de Bombeiro, né, que é lei estadual, lá diz que você tem que seguir todas as normas técnicas. Ainda lista qual a norma técnica que você tem que seguir. Então, a norma técnica, apesar de não ser lei, ela tem toda a força de lei. Porque eu, como condômino, sou usuário, tá certo? Eu sou consumidor, né?
E o meu condomínio tem que se prestar o papel, tá certo? De ser um bom fornecedor para mim. Eu pago o condomínio todo mês. Eu tenho que ter um bom síndico. Eu tenho que ter certeza que aquele síndico vai fazer aquilo que ele tem que fazer. E diria você, no top 1 do que ele tem que fazer se chama manutenção preventiva. Perfeito, Né? sensacional. E Davi, passa pra gente, cara, quais as normas que o síndico tem que saber? Umas normas, pelo menos saber o nome, saber os números. Se caso ele quiser pesquisar, você pode passar para nós? Posso. A primeira é a norma de inspeção, que eu diria que baliza todo o trabalho do síndico. A norma de inspeção é a ABNT-NBR 16747, que foi editada em 2020. Depois temos a norma de gestão de reformas, né? Aquela norma em que o síndico tem que se basear para permitir as reformas dentro das unidades comuns e dentro das unidades privativas, né? Dos apartamentos das pessoas. As pessoas não podem fazer reforma da cabeça delas. Elas precisam seguir minimamente um procedimento, precisa seguir o projeto que foi feito. Vou dar um exemplo para você. Existem prédios que são feitos com alvenaria estrutural, ou seja, as paredes são autoportantes. Elas suportam a carga do prédio. Né? Você não pode abrir porta, janela, você não pode abrir rasgo, não pode abrir buraco de ar-condicionado, exatamente. O famoso passa-prato. Isso. Pode. Então, nesse sentido, existem restrições à reforma. É um prédio amplamente utilizado ali naquelas construtoras enormes de capital aberto, que é para popular, né? Na realidade, é um sistema construtivo seguro, como um outro qualquer, né? E rápido e ágil, só que ele né? é rápido, ágil, tá certo? E barateia custos, né? Então, hoje, ele é usado hoje em prédios de médio padrão. Também, não só de baixo, não vamos dizer de baixo padrão, me desculpe a expressão, de tipologia econômica, vamos chamar assim. Perfeito, tá? perfeito. Outra norma importante é a 15575, que é a norma de desempenho. A norma de desempenho fala o seguinte: o prédio tem que ter uma vida útil. Os sistemas construtivos têm que ter uma vida útil. O concreto, ele tem que ser projetado, por exemplo, para durar 50 anos, apesar da garantia ser 5 pelo Código Civil. Mas o concreto tem que durar 50 anos. Significa que, do jeito que ele foi projetado, do jeito que ele foi construído e do jeito que o síndico vai fazer a manutenção preventiva, ele tem que durar 50 anos. Agora, não adianta ele ser projetado, construído de forma correta e mantido de forma incorreta. Então, você não tem garantia de durabilidade de vida útil daquele sistema construtivo. Então, essa norma de desempenho, ela estabelece todos os critérios de desempenho dos sistemas construtivos. Pisos, paredes, tetos, estrutura, instalações elétricas, hidráulicas, tá certo? Então, tem para todo gosto. É uma norma super densa. Isso que eu ia perguntar, são densas essas normas? Essa de desempenho é. Eu sei que a de elevadores são normas densas, tá? A norma de elevador é uma norma muito específica, é uma norma muito técnica. A pessoa, para mexer com a norma de elevador, tem que conhecer, como você conhece, a parte mecânica, a parte de tráfego de elevadores e tal. Mas eu vou dar um exemplo. A norma de inspeção predial é super simples. É mais simples. Leitura simples, uma norma pequena. Eu sugiro que se tenha no condomínio a norma de inspeção. É de fácil acesso essa norma? Facílimo acesso. Você entra na ABNT, tá certo? E compra a norma. Você compra ela, inclusive, eletrônica. O próprio condomínio pode ter uma assinatura, né? Existem sites de assinatura de normas. Eu até conversando sobre que você pode ter acesso a qualquer momento. Qualquer morador pode ter acesso a qualquer norma. Você tem a biblioteca de normas e isso não se paga muito. Não é caro ter esse tipo de consulta. Você pode abrir a norma para consultar essa norma. Existem os sites especializados, que por sua vez têm lá seus contratos com a ABNT e faz esse tipo de coisa. Eu recomendo, sabe, Davi, a ABNT, você pagava a ABNT, pelo menos para mim como engenheiro, porque ela te dá acesso à norma e dá até acesso a normas que não estão mais em vigor e dá acesso até normas da ISO, da ASME, que são outras normas internacionais. E eu gosto. Eu também faço parte do comitê de elevadores, então é importante. Assim, se você quiser, acho que é um valor muito baixo dentro do universo de conhecimento que você pode adquirir, na minha opinião, né? Outra norma importante é a própria norma de manutenção. A gente fala muito aqui de manutenção, que é a norma 5674, que foi editada em 2012.
Então, essa norma estabelece as diretrizes de como o síndico deve cuidar da manutenção do seu prédio. Norma simples, fácil de leitura, muito fácil de ser consultada, de ser lida. Tá? Outra norma importante é norma de manual de uso, operação e manutenção de condomínios, que é a norma 14037, né? Que estabelece o manual de uso e operação de todas as partes do condomínio. Aquele seu caso que você colocou, de um prédio de 40 anos, etc., não deve ter manual de utilização. Então, você tem que contratar um profissional... Nem existia essa norma, talvez, nessa época. Você tem que contratar um profissional que faça esse manual, para que os síndicos que vierem a suceder você, tá certo? Eles tenham o padrão de como cuidar do condomínio. Documentação, manutenções, cuidados, etc, etc, etc. Então, eu diria para você que, junto com a norma que foi editada agora, nós fizemos um trabalho bem interessante no Sinduscom São Paulo e lançamos no final do ano passado, que foi a norma de garantias, que é a norma 17170. Ela foi editada agora, no final de 2022. Se tiver um site, Davi, a gente pode jogar agora na TV, se a gente pode conversar. Você pode entrar no site da ABNT depois, se você quiser. Né? Será que dá para jogar? Não tem problema algum. O vídeo, a página dessas normas, que eu acho importante. O site da ABNT, você pode fazer o catálogo nacional de normas, você pode consultar e saber quais são as normas que estão em vigor, quais não estão. Mas eu diria que, do ponto de vista de engenharia, se o síndico tiver essas 6 normas que estão aqui, ele está muito bem resolvido, tá bom? Que é norma de garantias, norma de inspeção predial, norma de gestão de reformas, norma de desempenho, gestão de manutenção e manual de uso e operação de empreendimentos de construção. Sensacional. Tá, eu diria todas essas normas. Você passou aqui bem, vamos deixar anotadinho aí, pessoal. Ó, olha a dica, já falou as normas. Eu acredito assim que não se um síndico, posso estar errado e corrija. O síndico não tem que decorar isso, mas saber que existem essas 6 normas. E quando você for contratar um profissional, você já tem a colinha ali. Quais normas você costuma atuar? Pessoal, a colinha é essa aqui. Aí, você tem que ter isso. Porque decorar esses números, que além de... complicado. Não, e você tem ela, aí o outro engenheiro, pelo menos, tem que ter uma colinha também. Aí ele, não, a gente vai trabalhar com tal. Então, eu acho importante, uma dica aí que o Davi deu para nós, que eu realmente não sabia que era tão amplo assim, tá? E agora a gente falando sobre condomínio, né? A gente acaba de pegar um condomínio novo, implantou, tal. É o pior momento do condomínio. Tem aquela vitória, porque assim... A hora da implantação. Eu vou falar para você. Eu, no nosso ramo, meu negócio é elevador, nós estávamos conversando lá nos bastidores, e eu tô vendo muito elevador sendo entregue totalmente fora de norma, fora de legislação. Lembrando que São Paulo, elevador tem uma lei específica. Então, é uma lei estadual específica, mas encontro com frequência. Então, a gente às vezes faz serviço. Eu fico imaginando a engenharia civil. Se eu vejo um elevador, imagina engenharia civil. E você tem alguma dica, algumas coisas, alguns vícios daí que você pode passar para o síndico? Olha aquilo, olha, ou não? Você pode dar alguma dica? Tem vários vícios, né? A construção civil é uma fábrica de vícios, né? De fato é. E é por isso que existem as normas técnicas. As normas técnicas, o principal objetivo delas é padronizar o produto. Se eu faço um concreto numa obra A, você faz na obra B, você faz na obra C, esse concreto tem que ter o mesmo critério de segurança, de durabilidade. É por isso que a norma técnica existe, para padronizar tudo isso. Então, voltando para o condomínio em implantação, que eu diria que é a fase mais perigosa. Por que é a fase mais perigosa? Primeiro, porque a construtora e incorporadora ela precisa entregar uma série de documentos para o síndico, né? Que documentos são esses? Primeiro, o habite-se, que é o documento que prova com que o condomínio está habitável, né? É um documento chancelado pela prefeitura, emitido pela prefeitura, que garante que o condomínio tem habitabilidade, né? E que seguiu todas as normas e diretrizes da prefeitura na sua implantação. O alvará de construção é importantíssimo ter também, né? Foi o alvará que permitiu a construção do condomínio, né? Outra coisa importante, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que tem validade. O auto de vistoria tem validade às vezes por 1 ano, às vezes por 2 anos, a depender da localidade onde ele foi emitido.
Então, o condômino, o síndico precisa do AVCB. O síndico precisa do laudo de entrega do elevador, do alvará do elevador, que também foi entregue pela prefeitura. Quem emite laudo do alvará de elevadores é a própria prefeitura, através de uma autodeclaração da empresa que fez a instalação do elevador. Então, ele precisa também ter esse alvará, ele precisa ter as questões ambientais, as licenças ambientais que foram emitidas para a operação do condomínio em si, né? Ele precisa ter o laudo de potabilidade da água. A água que ele usa tem que estar potável. Ele precisa ter um laudo de instalações, tem que ter passado ali um perito em instalações elétricas prediais que, através de um laudo, diga que aquele condomínio segue normas e que está perfeitamente construído e instalado também para ser habitado. Então, são vários os documentos que o síndico tem que receber. Então, esses documentos eles podem ter vícios. Então, isso é muito importante que o síndico possa analisar esse documento friamente, um por um. Outra coisa, receber as instalações em si. Ele não pode ir lá receber um elevador se ele não tiver um especialista, um engenheiro mecânico junto dele. Como é que você recebe um elevador? Ludibriado. Né? Você precisa de um especialista, um engenheiro mecânico, que possa dizer não, pode receber, tá ok, etc, etc, etc. E esse elevador precisa ser vistoriado a cada ano. Existe um relatório chamado RIA, Relatório de Inspeção Anual. Outra coisa, Perfeito. para-raio. Como é que você recebe um para-raio? Existem normas que precisam ser seguidas. Então, existe também um relatório de inspeção anual de para-raios. Existe um laudo que se faz de resistividade do solo, que você mede se o solo ele tem a resistividade, você sabe bem o que é isso, tem a resistividade adequada para se ter um aterramento perfeito. Né? Então, é muito difícil receber um condomínio. Né? Você tem que Então, cercar de especialistas. cercar de especialistas. Cercado de especialistas. Além dos vícios aparentes que o condomínio possa ter. Defeitos de construção, coisas que foram prometidas pela incorporadora naqueles folders, naquelas propagandas. Os desenhos, Isso, né, Davi? Os desenhos. e não foram entregues efetivamente. Uma outra coisa fundamental é acústica. Acústica, né? Como é que você se cerca para saber se o seu apartamento tem uma isolação acústica ideal? Você tem que ter o laudo, você tem que ter o teste que foi feito, por exemplo, pelo IPT, para provar que houve um teste de acústica e esse teste passou por essa norma aqui, 15575, que é a norma de desempenho. Que legal. Então você precisa se cercar de tudo isso. Então eu diria para você que o recebimento do condomínio, o recebimento das obras, né? O bastão que a construtora está te passando é importantíssimo que você tenha absoluta certeza que aquele condomínio foi construído seguindo boas técnicas, normas técnicas e que está completamente legalizado. Tá? Normalmente, os condomínios, quando eles são entregues, o primeiro síndico, ele é da construtora. Ele é da Não é que ele incorporadora. seja da construtora. Ele é, não é bem isso- isso, não. indicado. Isso existe Isso é aí. uma- Isso existe uma. Na realidade, a construtora ela disponibiliza um síndico profissional, né? Que esse síndico profissional tem uma responsabilidade bem maior. Não é que ele é da construtora. Ele é um síndico que pode ser Você. formado. Pode ser você. Sim. Pode ser você. A gente Sim. pode amanhã contratar você e é uma pessoa isenta. Quem está ali, a responsabilidade civil que está ali é sua. Você não pode fazer o que a consultora mandou você fazer. Você tem que fazer aquilo que é certo você fazer. Tá? Então, o síndico profissional, ele é especialista em implantação de condomínios. Ele sabe quais são os documentos, sabe o que fazer, sabe como receber. Aí, durante 6 meses, recebido o condomínio e amparado por uma comissão de moradores, tem que ter também uma comissão de moradores Sim, para dar sem isenção. Ele responde a uma comissão de moradores. Né? Então, você chega, forma a comissão, recebe, dá os 6 primeiros passos de vida do condomínio e depois abre-se nova eleição e pode-se contratar o síndico que o condomínio quiser. E tem outro detalhe. Se o
condomínio que está sendo instituído naquele momento não quiser esse síndico profissional que é fornecido pela consultora, Tem total liberdade. total liberdade. A consultora apenas oferece, e é o melhor a fazer, é aceitar esse síndico, sim. tá? É uma dúvida também assim, que eu acho legal, ainda na implantação. Você pega o prédio, né, o condomínio, e você sabe, né, o Davi vai até explicar, que a manutenção não dura. O prédio, o condomínio em si, as obras não duram para sempre, ela tem o tempo de vida útil. E tem técnicas de manutenção preventiva. Na hora da implantação, a construtora, a incorporadora cede manuais ou procedimentos ou dicas ou a direção para o síndico tomar e fazer a manutenção preventiva adequada para que a durabilidade chegue, né, ao seu ponto máximo de 50 anos, Sim, por exemplo? sim. Eu completo a pergunta. E se um condomínio mais antigo, esse manual foi perdido, a construtora não existe Não quis- mais, a gente consegue em algum lugar esse manual? Sim, existe, por exemplo, a norma de garantias, tá certo? Essa norma 17170, ela dá indicações de como você fazer um manual do proprietário, tá? E a própria norma 14037, ela tem exemplo de um manual do proprietário, ela tem a cola do manual do Ai, que proprietário, perfeito. Aí, ó. a cola do Sensacional. material do síndico, e tem Isso é um corte, hein? Isso é o corte, hein? e você nesta norma, você tem a periodicidade de fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo. Lavagem da fachada do prédio. Tem lá, você tem que fazer a lavagem do prédio a cada 2 anos, vamos supor. Como é que é feita essa lavagem? Usa uma máquina VAP. Essa máquina VAP tem que ser com uma pressão X, tá certo? Tem que ser lavado dessa forma. Não pode passar produtos ácidos, abrasivos, etc. Então, tem toda a indicação lá. As normas técnicas, o próprio Secov, que é a casa da incorporação no Brasil, e o próprio Sinduscon São Paulo, ela já produziu e está à disposição manuais do proprietário e manuais do síndico que você pode baixar na internet e fazer o seu. Ai, que O legal. texto base Vamos já deixar está o link lá. aí, ó. O link vai estar aí, ó. O texto base já está lá, tá certo? Então só é você usar e seguir aquilo que está lá. Agora, respondendo aqui a sua pergunta, você poderia repetir, por favor? Então, o pessoal vai implantar o condomínio, né? Para ter essa durabilidade, a incorporadora, a construtora cede um manual para o síndico ter uma direção, um norte. Cede até mais. Hoje, por exemplo, o grupo que eu trabalho, que é o Grupo Calas, eu sou diretor executivo, nós fornecemos ao síndico um programa e um computador, que neste programa tem todo o plano de manutenção com periodicidade, onde o síndico é avisado pelo programa com antecedência o que ele tem que fazer daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 6 meses. E o síndico, ele precisa fazer a atividade e comprovar que fez aquela atividade. Vai ficar notificando. Exatamente. Por quê? Porque não adianta você ser honesto. Você tem que provar que é honesto, né? Então, não adianta você dizer que fez. Não. Você tem que provar que fez. Então, quando você faz a lavagem da fachada, porque se você não fizer a lavagem, a construtora não vai te dar a garantia da pintura, você precisa pegar o contrato, você precisa pegar a nota fiscal que você pagou a lavagem, a RT da empresa que fez a lavagem da fachada, fotografias, relatórios, colocar dentro do programa. Então, o programa passa a ser uma coisa que avisa você, síndico, quando você precisa fazer e que você tem que colocar todas as evidências ali dentro. E a construtora, quando você não faz, ela bate na sua porta e diz, olha, síndico, você não está fazendo as manutenções. Ah, então fica na nuvem da construtora, ela monitora. Também. Porque eu digo para ele, olha, cara, você não está fazendo suas manutenções. Se você continuar assim, vai perder garantia. Você não tem garantia. E para a gente, para a consultora que é séria, isso é fundamental. Sim. Porque a partir do momento em que a gente te entrega um bom produto e você, síndico, faz uma manutenção bem feita, é bom para todo mundo. É bom para mim, é bom para todo mundo. Agora, evidentemente que existem patologias ou falhas que acontecem, que são falhas construtivas, que você descobre com 1 ano, 2 anos, etc., e que a consultora tem a obrigação de vir e consertar, que independe de manutenção preventiva.
Se você tiver uma falha no concreto, né, que está ali escondido, que ninguém viu, e aquela falha ela aparece um ano depois, você chama a construtora, aquilo não tem nada a ver com manutenção. Na realidade, aquele vício é um vício oculto, que você precisa ir lá e pedir à construtora para poder fazer para você. Mas este programa que eu disse a você tem todo o planejamento de manutenção e tem todo o repositório daquilo que é prova, que você como síndico prova que fez as manutenções. Esse programa, esse software hoje está disponibilizado para o síndico que está no condomínio antigo? Sim, ou não, claro. Ou não claro. é válido? É válido, porque você vai fazer o plano de manutenção à idade que ele tiver. A idade que ele tiver. Se você tem um carro, por exemplo, eu sempre faço esse parâmetro do condomínio com o carro. Depois você vai falar os links, tudo dessas informações para a gente deixar Não, aqui se pra você galera, quiser, tá? eu digo, se for permitido, eu Claro, falo. não O dá nome problema desse programa é Sigma Civil. Legal. Sigma Civil. Você pode procurar, tá na internet. Sigma, letra grega. Não, Sigma S-I-G-M-A. Sigma Civil. Tudo junto, tá? Então, a gente usa esses caras. E são fantásticos. É free, ele é pago? Não, ele é pago, ele é pago. É um software pago. Mas a construtora que usa isso, por exemplo, nós do Grupo Calas, nós disponibilizamos isso para o condomínio durante 5 anos. Gratuitamente. Nós pagamos a Sigma Civil para fazer gratuitamente por 5 anos. E vamos além. A gente também faz inspeção para o condomínio que está em... Então, a Sigma Civil também faz a inspeção. Ele vai lá fazer a inspeção, orienta o síndico, olha, você está pecando aqui, você tem que fazer aquilo ali, você precisa fazer isso aqui. Então, é um programa educativo que a gente coloca isso à disposição dos síndicos. E como eu disse, vamos para o parâmetro do carro. Você compra um carro, tira um carro novo da concessionária, ai de você se não fizer a manutenção a cada 10 mil quilômetros ou um ano. Sim. O que ocorrer primeiro. Você perde a garantia, amigo. E E aí perde a fica mais garantia caro. assim. No dia seguinte, se seu carro bater o motor, se você bater na porta da concessionária, ela te dá um belo tchau. Não quer nem saber. Não tem nem conversa. Não. Entendeu? Então é a mesma coisa. E se você usa o carro por 20 anos, tem carros aí que tem 40 anos rodando na rua. Tá certo? Você precisa de um plano de manutenção, não precisa? Você não precisa trocar óleo. Você não precisa trocar os pneus. né? Suspensão. Exatamente. O prédio é a mesma coisa. Nós, seres humanos, nós nascemos com desempenho lá em cima e morremos com desempenho cá embaixo. Se eu for ao médico, minha vida útil vai aumentar. Se eu fizer exames preventivos, então eu vou morrer Sim. mais tarde. Então é igual o prédio vai durar mais tempo. Por que que os velhos hoje, os idosos, graças a Deus, estão vivendo até os 100 anos de idade? Sim. Porque nós temos aí uma assistência técnica, uma tecnologia de Mais de acessível. prevenção mais acessível, Medicina, exames que há 30 anos atrás não se tinha, tomografias. Para câncer tem aquela situação lá da imunoterapia, uma coisa que A própria tecnologia química dos novos remédios. Exatamente. Então, hoje as pessoas vivem mais. E quem quebra é o INSS. Sérgio, agora é uma pergunta para você. E qual é o desafio que você vê hoje como síndico profissional? Ele deu umas dicas das normas, falou várias informações interessantes. Mas que ainda eu vejo você... Pô, mas isso... Qual que dor que você tem quando se fala num condomínio, assim, de manutenção? Ainda é o profissional, é a parte normativa, é a parte legal, a parte documental? Eu acho que o primeiro Porque obstáculo... vale a pena se dividir com ele, né? E aí... Sim, o primeiro obstáculo que a gente encara é porque, infelizmente, nós estamos num país de um poder aquisitivo mediano. E dependendo do condomínio, o poder aquisitivo é ali. Condomínio é o que eu falo, é sempre no 0 a 0. É no 1 a 1. A gente arrecada o que gasta. Então, muitas vezes, a gente tem uma certa dificuldade em apresentar para a Assembleia um projeto onde tem 15 demandas, 18 demandas, e a gente ter que elencar por qual que a gente vai começar. Então, talvez o nosso maior obstáculo seja esse. Tudo bem, eu quero fazer as 18 demandas que o meu condomínio tem. Inclusive, depois eu quero fazer uma outra pergunta sobre demandas. Por qual eu começo? Talvez seja esse o desafio. Eu vou começar pela portaria? Eu vou começar pela parte elétrica? Eu vou começar pela reforma da fachada? Você vai começar por tudo aquilo que implicar em falta de segurança.
para a construção e principalmente para o morador. Então a gente começa pela segurança. Segurança. E essa segurança é segurança estrutural, segurança contra incêndio, tá certo? E segurança patrimonial, né? Então você tem que começar pelo item segurança. É a primeira coisa que você tem que investigar. Quando você fala de demanda, me vem à mente que as demandas suas são para fazer coisas no condomínio que estão se estragando, Corretiva. que estão corretivas, exatamente. Já fala sobre manutenção, uma pergunta. que eu Quando falo. você faz a manutenção antes, a preventiva, é muito mais barato. Não, porque, por exemplo, né, É muito mais barato, entendeu? nós temos que fazer pino de ancoragem, nós temos que fazer escada O guarda-corpo. pino de ancoragem tem que ser entregue pela consultora incorporadora, isso é lei. Mas a partir de quando? Olha, eu não posso te segurar isso, mas já tem mais de 10 anos, tá? Acontece o seguinte, o prédio era telha. E um síndico genial tirou as telhas. E hoje tem laje. E quando você tem laje, agora você tem que ter o pino de ancoragem. Na realidade, você tem que ter o pino de ancoragem, Sérgio, me desculpe, em qualquer situação. Em qualquer situação. Porque ele é feito para que você pendure os balancins, para que você pendure as pessoas na cordinha, para fazer manutenção de fachada. Ai, tá vendo? Então, isso hoje é lei, isso hoje é obrigatório. É um acessório que a consultora tem que obrigatoriamente entregar. Tá certo? E esses pinos não é simplesmente um pino, né? É um pino que Acredito tem teste. que não. Existe um teste, você aplica carga, você tem um laudo de teste que é feito, um teste de arrancamento desse pino, para dar segurança àquela pessoa que vai usar um dia esse pino. E tem outro detalhe: anualmente você tem que repetir esse teste. Então, quem tem aquela argolinha lá em cima para pendurar a sua cordinha, anualmente tem que refazer o teste. Então, se o síndico não fizer o teste e tiver um acidente, a culpa vai para o síndico. Ele Então, vai responder. ser síndico não é brincadeira. Ser síndico não é um atributo de quem não quer pagar condomínio. Porque às vezes o condomínio é isento. De quem tá à toa em casa. Da dona de casa. Não tenho nada. A minha esposa é dona de casa, uma excelente dona de casa. Apesar de ser chefe de cozinha, né? Mas ela não quer ser síndica de forma alguma, porque é uma responsabilidade muito grande. Sim. Oh. Né? Antigamente era aquela mulher que ficou aposentada. O Ou aposentado. tem um aposentado que não tem o que fazer, fica em casa o dia inteiro, de chinelão. Vai ser síndico. Não tem o que fazer, vai ser síndico. Aquilo ali pode ser fim de carreira. Entendeu? Se houver algum problema que seja atribuído a uma falha, a uma negligência do síndico, ele vai para a cadeia, amigo. Tá certo? Então, Sim. ser síndico não é brincadeira. É por isso que eu defendo muito a pessoa ser de fato um síndico profissional. Estudar um pouco, se certificar, tá certo? Buscar leitura, fazer daquilo de fato uma profissão e não um bico para não Isso. pagar condomínio, tá? Perfeito. Estendendo, nós falamos muito das estruturas, né? Do Uhum. prédio. Mas o que as normas dizem com relação às áreas de lazer? Quadra, parquinho, piscina, salão de festas. Agora, mais recentemente, nós temos salões de ginástica, nós temos brinquedotecas. Existem normas para todas essas áreas? Olha, não existe norma para área, mas existe norma para o equipamento. Então, quando você fala, por exemplo, esteiras, brinquedos, Playground eu sei que tem. playground, brinquedo infantil, Tem. você tem norma, tá certo? Das dimensões, dos problemas de Piscina. segurança. Piscina, você tem norma a de idade piscina. da criança que tem que brincar. A piscina você tem norma de acessibilidade, você tem coisas que precisam ser acessíveis. Os condomínios precisam, é uma coisa que o condomínio precisa se adequar. Os condomínios antigos que não tinham como uma pessoa com deficiência acessar uma piscina, ele tem que ter direito a acessar a piscina. Então os condomínios, na matéria de acessibilidade, é necessário que ele faça as adequações que o prédio precisa ser feito. Tem toda a parte tá? elétrica e química da piscina, tem Tudo. toda Você pode, a cara, você tem quadra. norma para tudo. Não tem norma assim, a norma para salão de festa, não existe isso. Mas existe norma de acústica, existe norma de conforto térmico, existe norma de conforto lumínico, existe norma de esquadrias que você é obrigado a seguir, seja um salão de festa e seja brinquedoteca. Quer dizer, não é você pegar uma área que você tem ali sobrando e vamos fazer Vamos fazer um qualquer salão de coisa. festa. Não existe isso. Você tem que ter ventilação cruzada,
Você tem uma série de normas. Saída de emergência. É isso que você tem que fazer. Sinalização, né, Davi? Sinalização. Isso. Algo bem negligenciado hoje quando eu vou nos condomínios fazer vistoria, na parte de elevadores. Falta sinalização de perigo, caso de máquina rotativa, que está voltada à NR12 ali, né? NR12 e tem uma instrução técnica do próprio Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Existe uma instrução técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo que fala sobre sinalizações, todas as sinalizações necessárias nas construções. Isso. É um volume simples de se ler, tem a foto das sinalizações, o tamanho das placas, tem tudo isso, indicação de tudo. Ou seja, o síndico, amigo, tem todas as informações disponíveis. Basta ele ter acesso a essas informações. A iluminação noturna do condomínio, existe algum parâmetro que a gente precisa seguir? Existe. Norma de desempenho, tá aqui, a BNT 15575. Tem um item que se chama a parte de conforto lumínico, tá? Tem o conforto lumínico que é natural, que é aquele do sol, da janela, etc., que são com as luzes apagadas, e tem um conforto lumínico que é artificial. Vou dar um exemplo para você. Garagens. Garagem não precisa ter janela, ok? Ela pode ser fechada, ela pode estar no subsolo, não precisa ter janela. Mas é preciso que ela tenha uma iluminância mínima de 20 lux. É uma medida de iluminância que você pega através de um aparelhinho que você mede aqui. Aqui, por exemplo... Luxímetro. É um luxímetro. Aqui a gente pode ter, por exemplo, eu acho que tem uns 250 lux aqui agora, nessa mesa, tá? Na garagem só precisa ter 20. Nas áreas externas, jardins, etc., 20. Elevador né? tem também. Tem que ter. Então, você tem que... A de emergência também tem que ter. Isso, tem que ter. Então, você tem os índices lumínicos para todos os ambientes. Todos os ambientes. Inclusive dentro da sua própria casa. Na sala, você tem que ter uma iluminação, um índice lumínico especificado pela norma. Por exemplo, cozinha, 150 lux. Não pode ter menos que 150 lux. Por que tem que ser 150 lux? Alguma coisa disso aqui. Porque a pessoa corta, fatia uma carne, faz um peixe, ela trabalha naquele ambiente. Quente. Ela trabalha naquele ambiente. Sim. É um ambiente de trabalho. Então, tudo isso está na norma. É por isso que eu falo, a norma técnica merece uma maior atenção. Com certeza. E tudo isso que vocês me perguntaram está aqui nessa colinha, aqui nessa meia dúzia de normas. Eu vou até tirar uma foto. Tá certo? Eu tenho mais uma ainda. Manda aí. Áreas de jardim que o pessoal quer trocar grama por grama sintética. A norma diz alguma coisa com a porcentagem Olha, diz sim. Diz, não a norma, mas quem diz isso é a prefeitura. É por isso que você precisa ter o projeto de aprovação. Você lembra que eu disse a você? Uns documentos você tem que ter o projeto de aprovação. Nesse projeto de aprovação, indica as áreas verdes. Se as áreas verdes estão determinadas dentro daquela planta, elas não podem ser transformadas em áreas pavimentadas ou áreas de grama sintética. Então, quem vai te dizer isso é o projeto de prefeitura que você recebeu da construtora. E se for, por acaso, um prédio de 40 anos, vai, bate na porta da prefeitura e pede para desarquivar o projeto e pede uma cópia lá. Eu ouvi que tem que ter um mínimo de 30% de área verde. Mas é a área permeável. Área permeável, tá exato. Certo, é isso mesmo. Você tem que ter 30% de área permeável do terreno para poder, na hora da chuva, né, você retardar o efeito da chuva nas ruas. Não é para água, coisa de lençol freático. Não. O principal motivo é retardar a água que cai no condomínio, para não deixar que ela vá direto para a rua e crie e faça suas inundações, seus alagamentos. Eu posso considerar isso um vício se eu receber um condomínio implantado e não tiver esses 30%? Não, porque depende de quando ele foi e como ele foi projetado. Então você tem que ver isso na planta de prefeitura. Quem vai te dizer é a planta de prefeitura. E é uma coisa que você não precisa adequar. É um item que você não precisa adequar. Se na época foi aprovado com 20% de área permeável, não, hoje, se a lei manda 30%, você não precisa cavar mais 10 metros, 10%. Destelhar. Não precisa. Você não precisa adequar essas coisas, de forma alguma. Tá? Não precisa. Mas é importante que você veja, como eu disse a você, a documentação que você recebeu lá atrás
do projeto de prefeitura para verificar as áreas Provavelmente permeáveis. deve estar guardada em algum cartório, não? Essa Não, está guardada documentação? na própria prefeitura. Na própria prefeitura. No caso Exato. de São Paulo, nas subprefeituras, então? Não, na realidade você procura a prefeitura pelo número de inscrição e você tem. Agora, se você tem o contrato de venda e compra do seu imóvel, você vai ter um número chamado Registro de Incorporação, chamado RI. Registro de Incorporação. Aí tem um número desse tamanho, um número enorme, e fala em que cartório está arquivado o registro de incorporação daquela edificação. Aí você vai lá e você resgata também todas as plantas com todas as áreas permeáveis. Está tudo lá no registro de incorporação. Gente, isso é fantástico. Só dica, hein? Só dica. Esse eu tenho certeza que você acha. Na prefeitura eu não dou tanta certeza, mas quando o prédio é antigo, vai na sua escritura do apartamento, tem lá condomínio registrado sob o número tal, no cartório fulano de tal. Vai nesse cartório, pega o número do RI e pede para desarquivar o RI e pede uma cópia completa do RI. O cartório vai Tudo que tiver lá. e te fornece. E ali você tem toda a vida do condomínio, áreas permeáveis, o uso das áreas. Por exemplo, às vezes o síndico recebe uma área de salão de festa e resolve fazer uma biblioteca. Vamos chutar aqui. A gente estava falando de carga, né? Então você passa de uma carga extra, uma carga adicional de 150 quilos por metro quadrado, às vezes para uma carga de 400 quilos por metro quadrado. Então você não pode fazer mudança de área pela sua cabeça. E é o isso caso. que despertou aquele Aquela debate. discussão, Porque o que ocorre foi que os moradores. Hoje em dia, a tecnologia está bem avançada, né? Então, antigamente, eu me lembro que você precisava remover um piso para pôr outro. Hoje em dia. Você faz por cima. Você faz por cima. E muitas vezes, por cima do por cima. É carga sobre carga. Carga sobre carga. É igual Então, os asfaltos aqui de São Paulo, né? Que eles são mais altos do que o passeio, né? você vai colocando. E o que Aí acontece? vai fazendo aquelas lombadas assim. Não, ele fica assim, né? Ele parece um bolo, né? É. E a pessoa vai colocando piso sobre piso. E se for em cima de laje de concreto, Ainda. né? É muito ruim isso. É. Você tem que, de fato, retirar um piso e colocar outro. É. Porque senão você vai ter uma sobrecarga além do que estava previsto no revestimento daquele local. E o morador, ele apresentou uma ART autorizando. Não pode. É isso que eu falo para você, né? Ter a RT não é sinal de que Tudo ok, as coisas estão tá, então. certas, né? E muitas vezes você nem sabe, né? Porque quem garante que se eu arranhar essa parede aqui não tem 4 camadas de tinta, né? A gente não vê a olhos nus, você não consegue. Né? Você só percebe que o vaso sanitário está muito perto da parede, em outros apartamentos ele tem 2 dedos e em alguns ele está encostado, né? Você tem desconfia. Mas talvez seja esse o grande. São todos esses cuidados que o síndico precisa ter, tá certo? Complica mais fácil, né? Não é fácil. E assim, sobre manutenção, né? Tem vários tipos de manutenção. Eu gostaria de convidar o Davi a explicar sobre manutenção preventiva, corretiva, os tipos de manutenção num prédio. Olha, existem 3 tipos de manutenção. A manutenção preventiva é aquela que você faz antes do problema acontecer. Você vai ao dentista para fazer tratamento de flúor e fazer limpeza nos seus dentes. É manutenção preventiva. Tá certo? A coisa ainda não aconteceu. Por exemplo, a lavagem da fachada. Isso. A lavagem da fachada está prevenindo o desgaste da pintura. Está prevenindo o desgaste da cerâmica. Está prevenindo, quando é concreto, que não entre gás carbônico pelo concreto e atinja a armadura. Pra não Que aí você oxidar. tem o fenômeno da oxidação, tá certo? E essa lavagem tira tudo isso. Então, isso é a manutenção preventiva. Tem a manutenção corretiva, que é feita quando o problema aconteceu. Poxa, uma cárie nos meus dentes. Você vai fazer uma manutenção preventiva no seu dentista. E é mais caro cuidar da cárie do que fazer uma limpeza nos Corretiva. dentes. Por exemplo, colocar a escada guarda-corpo, colocar o guarda-corpo nas escadas que antes não tinha. Mas aí não é manutenção preventiva nem Não, corretiva. Corretiva, Não é por exemplo, corretiva. Aí, Tá não, desplacando aí a é a fachada. adequação. Tá desplacando a fachada, é corretiva. adequação. A nomenclatura. Tá desplacando. Isso. Aí já era. Aí Exatamente. não teve manutenção. Apareceu só uma tira. trinca num pilar. Faltou com Manutenção. Apareceu um vazamento da piscina. Você pingando embaixo da piscina. Manutenção
Corretiva. corretivo. Comparando com um carro, né? A troca de óleo, preventiva. É, Fez a permuta dos pneus, preventiva. Trocou o pneu por um novo, corretivo. então manutenção corretiva e preventiva. Agora tem a manutenção preditiva, É. que é uma coisa ainda que os síndicos não conhecem. A preditiva, mais ali pro lado do parmegiano, ele é engenheiro mecânico, ele vai entender. Elevadores. Hoje os elevadores, alguns bons fabricantes, colocam sensores nos elevadores, nas máquinas, nos motores, que indicam certas patologias que podem acontecer. Por exemplo, vibração excessiva da cabine. Vai lá um sensor e avisa ao cara lá da empresa que fabricou e montou seu elevador que, olha, a cabine do prédio tal, assim, um elevador número tal, está com vibração excessiva. Isso o síndico nem sabe que aconteceu nada. Então ele manda uma equipe para lá, olha a cabine e faz uma manutenção preditiva, que foi predita. Preditiva quer dizer, vem da coisa, do verbo de predizer. Então, o elevador está predizendo que poderá haver algum problema. Se eu puder até acrescentar, você coleta dados de um equipamento, de alguma coisa como temperatura, vibração, tensão, amperagem, e aí você vê que aquilo saiu da anormalidade, aí você começa a pensar que já tem que trocar, já está chegando na sua vida útil. E automóveis de alto padrão também tem. Ele já avisa a pastilha de freio, já tem que trocar, porque ele tem um sensor que vai comendo ali, ele começa a analisar quantas vezes girou, quantas vezes ligou o tambor e quantos de espessura ali da pastilha gastou e manda um aviso, ó, tá na hora de trocar. Então tem isso no elevador realmente. Agora na parte da construção civil eu não sei se tem manutenção preditiva. Depois já tem. E tem muito, o elevador tem muito IoT hoje também, que é a tecnologia das coisas. Tem. Aí coleta até mais informações bacanas ainda. Por exemplo, as bombas do parceiro Exatamente. tem essa tecnologia. Tem. Ele avisa quantos ciclos deu a bomba, quantas vezes ela ligou, quantas vezes ela desligou. E com certeza ele avisa se a bomba está aquecendo mais do que o normal. Isso é preditivo. É preditivo. Antes de desarmar, ele já avisa. A bomba está aquecendo. Vai lá. Uma coisa estranha. Alguma coisa está acontecendo. O rolamento estourou. Um monte de coisa. Está faltando lubrificante. Ele diz antes. Por exemplo, você passa pelo grupo gerador, pelo motogerador do empreendimento, que gera energia em caso de falta de energia. O gerador está fazendo um barulho estranho, mas ele está funcionando. O que é que um bom síndico faz? Liga para o cara lá e diz assim, olha, tem um barulho estranho no motogerador. Isso é preditivo. Isso. O preventivo é aquela manutenção que o cara faz por períodos estipulados. A cada 6 meses tem que ir lá ver não sei o quê. Isso é preventivo. Ele coleta dados. Agora vai chamar o engenheiro, ele vai colocar a mão, achar que é vai a colocar mão o estetoscópio. Santa, a mão santa já tá vibrando. Não, tá tudo normal. Não. Aí o cara vai com um monte de equipamento, tem os gadgets, as ferramentas ali, o cara coleta dados, informações, como o luxímetro, decibelímetro, enfim, uma série de terrômetro que coleta e vê se de fato tá nas condições normais daquele equipamento, no caso do gerador. Perfeito. E essas manutenções preditivas, existe algum... Eu não vou chamar de manual, tá? Mas existe algum roteiro que a gente possa... Não, se você tiver roteiro, é preventiva. Ou seja, eu tenho que ter no meu equipamento já instalado os sensores... Que te avisem sobre isso aí. Entendi. Ele falou do IoT, por exemplo. Isso. IoT é isso. Ou... Vou dar um exemplo para você. Você tem lá um sensor na caixa d'água que indica o volume de água que tem lá na caixa d'água. Que é a boia. Né? Quando ela desce, liga não é só a boia, não. Você tem eu tenho mais sensores que eu posso colocar lá. Você tem um sensor que indica para você quantos litros tem na água. Quantos litros tem lá. Tá certo? A boia, ela não indica. A boia só para a água no momento em que a caixa está teoricamente cheia. Mas vamos supor que a boia travou e continuou enchendo aquilo ali. O sensor vai dizer o volume está além do nível de segurança. Vai avisar para você antes. Aí você vai lá e desliga a bomba. Por quê? Como era no passado? Você esperava a caixa estourar. A água descia às vezes até pela escada. Descia pelo ladrão, tá não dava lá. Não dava lá e ela ia embora. Então, o IoT... A internet das coisas, ela coloca um sensor que te avisa, um painel que tem lá na sala da administração, do que está acontecendo com as bombas, com a caixa d'água, com o elevador, não sei o que lá.
Tá certo? Isso é fantástico, né? E nós estamos falando de uma tecnologia recente. Aí, como síndico, aqui onde a gente pensa? No bolso. Esses sensores são viáveis? São Você acessíveis? compra na Santa Efigênia. Santa Efigênia. Baratinho. Eu compro, mas aí eu preciso Tem de gente que instala, você faz. um eletricista. Não é nem eletricista. Tem pessoas hoje que têm empresas, microempresas, etc., que faz esse tipo olha de só. coisa facílimo, facílimo. algo- Não é nada do outro mundo. Por exemplo, Instituto Mauá de Tecnologia, que eu sou coordenador, o campus que nós temos em São Caetano do Sul, ele é todo monitorado por sensores. Tem sensor até se tem gente no banheiro ou não, que não é câmera. Mas é um sensor que indica a presença de pessoas no É um banheiro. sensor de presença. Porque né? é brincadeira, tem 400 banheiros, tá certo? É um campus que foi feito para 8.000 alunos, né? Então, 400 é um chute que eu estou dando, mas é alguma Sim, coisa alguma grande, coisa. tá? Então, ele indica que aquele banheiro não entrou ninguém hoje. Às vezes não tem um banheiro lá que não foi usado. Então, a pessoa da limpeza não precisa ir lá limpar. Você banheiro- otimiza. Se otimiza tudo. Então, isso é a internet das coisas. Tá certo? Volume de caixa d'água, iluminação, ar-condicionado. Quando o último aluno sai da sala e não tem mais presença, ele indica que o ar-condicionado ficou ligado, tem que desligar para não gastar energia. Às vezes a gente só via isso na aula seguinte, no dia seguinte. Né? Você teve um desperdício É a internet enorme. das coisas. Isso tudo você pode transportar para o seu condomínio, sem problema algum. E de Cara, forma bem e Tigre, acessível. você falar de custo, né? É mais caro você jogar, tá certo? Vamos fazer de conta que uma caixa d'água estoura. 2 horas da manhã. Não. E desce água e queima o elevador. Você sabe quanto é que Ixi. custa uma placa de Nossa. elevador? 60 paus. 50 paus. Ó, E você, com um sensor, você resolvia aquilo por menos de R$1.000. Você entendeu ou não? mas- Então, cara, não faz sentido você falar de custo. O custo Verdade. é benefício. Quanto é que você tem o custo para prevenir e quanto é que você tem o custo para remediar? Só que o brasileiro tem mania de só gastar na hora que o pau come. Lá no fim, quando já Quando aconteceu. dói, quando fede Exatamente. ou quando há. Exatamente. Exatamente. Cara, muito bom. Acho que eu vou depois tirar uma foto. Acho que, Não, você pode ficar para você. Não tem Davi, problema nenhum. muito obrigado. Agora, Esses eu links queria- todos são muito importantes. Eu queria dar somente um recado aos síndicos, Eu- tá certo? Fique à vontade. Posso falar nessa câmera aqui? Claro, Tá bom. Davi. Ó, síndicos, eu vou dar um recado para vocês. Existe já uma norma de garantias de serviço na construção civil. Essa norma passou a vigorar agora no mês de junho de 2023. Olhem, por favor, os prédios que estão adequados a essa norma de garantia, porque a coisa agora está mais detalhada. Então, acabou essa coisa de dizer, não, o meu condomínio ele está garantido por 5 anos. Isso não existe mais, tá certo? Essa norma já estabelece que coisas estão garantidas com 1 ano, coisas estão garantidas com 3 e coisas estão garantidas com 5 anos. Tem a tabela para todas essas coisas e tem as manutenções que vocês precisam fazer. Então, prédios novos, prédios que estão sendo agora aprovados na prefeitura a partir de junho, vocês, por favor, verifiquem a norma NBR 17170, tá? É sério o negócio, tá? Muito obrigado. Aí, legal, galera. Galera, muito obrigado, ô, Davi, por essa aula que você deu. Você foi muito claro, muito didático. Ajudou muito. Eu matou várias curiosidades minhas. Tirou muita dúvida, né, Sérgio? Enriqueceu muito. Explicou bastante, deu aula sobre as normas. Muito obrigado mesmo. Galera, antes das considerações finais, se inscreva no canal, compartilha e comente, beleza? E toda quinta-feira, às 7 horas da noite, no Condo Case, o programa especial do Sindiflix. Suas considerações finais, meu camarada. Eu queria dizer a todos os síndicos, profissionais ou orgânicos, busquem o conhecimento, busquem profissionais gabaritados, porque conhecimento não pesa e faz uma falta tremenda. É isso aí. Muito obrigado, Sérgio. Eu vejo que você é um síndico muito aplicado, tá certo? Boa sorte e conte comigo sem nenhum tipo de pretensão quando você precisar. Agradeço. Obrigado, pessoal. Boa noite.